Qual o nível de competência que você tem? O nível mental. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre como você utiliza a sua mente e como você observa ela, como ela te controla, como você controla ela, e o vigiai e orai, que é tão importante. Eu sou a Aline Abreu, sou terapeuta vibracional, terapeuta de meditação guiada, e eu quero te ensinar, eu trago aqui conhecimento e prática para que você tenha o controle sobre a sua mente e mude a sua vida em todas as áreas que você quiser, porque você tem esse poder dentro de você. Tenha certeza absoluta disso. Então vamos conversar, vamos bater um papo para trazer conhecimento para você e, através desse conhecimento, mudança. Porque é a mudança que a gente precisa na vida. Estar sempre aberto à mudança. Qual é a mudança que nós precisamos fazer na nossa vida para que ela realmente mude? Tem muita gente que sabe a mudança que precisa fazer, mas que não faz, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que significa isso? Nossa mente, ela se manifesta através de níveis, tá? Níveis de consciência, né? Todos nós temos níveis de consciência. O nível de consciência faz com que a pessoa ela seja muito objetiva, prática, dinâmica e proativa na sua vida. Ela não fica parada sofrendo, ela não fica parada procrastinando, perdendo tempo com bobagens ou com o sofrimento. Ela entende rapidamente que o sofrimento vem para um aprendizado, para uma experiência que precisa ser vivida, porque a vida aqui é uma caixinha de surpresa e a gente tem que andar com o fluxo. Então, a pessoa que tem um nível de consciência, que eu chamo de nível de competência, inconsciente. Eu vou chegar lá e você vai entender. Essa pessoa, ela tá nesse start da vida. Ela tá seguindo o fluxo, ela aceita o tempo, a ordem, o fluxo, a dinâmica da vida. Ela mesma está no comando e quando vem situações que ela não pode controlar, ela aceita como experiência, tira daquilo melhor e segue em frente. Você é assim? Te digo que são poucas as pessoas que são assim. Isso é um treino. É um treino da mente. Quanto mais a gente se torna essa pessoa de competência inconsciente, mais a gente progride na vida, em todas as áreas. Principalmente a gente evolui espiritualmente, se desenvolve, faz o que tem que ser feito, cumpre a missão que veio fazer nesse mundo. Existem 4 níveis mentais. Os 4 níveis são: o primeiro nível é o nível da incompetência inconsciente. O que significa isso? É um nível mental onde eu erro e eu não percebo o meu erro. Eu preciso de alguém, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de um terapeuta ou de um amigo ou alguém que traga para mim uma amplitude de visão daquilo que eu estou vivendo no momento da minha vida. Ou daquele padrão negativo de vida que eu estou repetindo e que eu não consigo encontrar o erro. Onde eu estou errando? Eu só repito e quando eu vejo eu repito o erro e estou vivendo aquilo e repito novamente aquela experiência e eu não consigo sair daquele sofrimento. Porque eu não entendo como eu entrei nele, eu não entendo como eu vivo ele, como eu experiencio ele e como eu saio dele. Isso é a incompetência inconsciente do nível mental da mente. Né? Eu estou errando e preciso de ajuda para sair daquele erro ali. Daquela dinâmica de padrão negativo repetitivo. O nível 2 é a incompetência consciente. O que significa isso? Eu erro, mas eu percebo o meu erro. Opa, já é aquela pessoa que já está ligada. É aquela pessoa que, caramba, que mancada que eu dei, caramba, cometi esse erro de novo na minha vida, caí nessa cilada de novo. Caramba, como que eu me deixei, como eu fui percebendo as situações, as circunstâncias e como que eu me deixei levar.
Como que eu permiti, se eu vi que ia dar merda? Sabe? Aquela pessoa que tá ligada, que tá vendo o furacão surgir, mas ela vai até onde dá, até ela paga pra ver, sabe? E aí, lá no final, ela se arrepende amargamente e diz, caramba, eu podia ter evitado isso. Então, essa pessoa, ela tá num nível de incompetência consciente da mente. Ela cai no erro porque ela negligencia a vigilância. Ela não quer ainda se esforçar para sair daquele padrão negativo de sofrimento que ela vive, que ela permite viver. Tem o nível mental da competência consciente. Agora você já está no nível competente. Então você já tem competência. O que significa isso? Você tem poder próprio, você tem propriedade daquela força mental ali. Então eu tô acertando, mas eu ainda preciso controlar. Eu preciso fazer um grande esforço para acertar. Eu preciso pensar, refletir, eu preciso aprender uma técnica, um método, eu preciso ter direção, caminho, eu preciso ter disciplina, determinação para não cair no erro de novo. É tipo aquele viciado que sabe que se ele der o primeiro gole, se ele se permitir o primeiro contato, ele pode desandar com a vida dele. Desandar com todo o esforço que ele fez de se manter firme no propósito. Sabe? Então ele já dominou o controle sobre si, ele sabe que ele é capaz, mas ele precisa fazer um grande esforço. Ele sabe disso. Né? Então, essa é a competência consciente que a maioria das pessoas estão. Esse nível mental é o nível mental daquela pessoa que ela quer muito, sabe? Ela já entendeu que não quer mais passar por aquela situação ruim ali. Ela já entendeu que tem uma virada de chave, que tem um caminho, que ela pode seguir, que ela pode sair daquela armadilha, que ela pode sair daquela situação ruim que ela entrou. Mas ela sabe também que isso depende dela. Ela já entendeu isso. Ela já tomou para si essa responsabilidade. E aí ela tá tentando. Mesmo que tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis, mas ela tá tentando. E tem o nível 4, que é o nível de competência inconsciente. O que é isso? Eu tenho a competência, eu tenho a propriedade, eu tenho o poder pessoal, isso já é meu, já tá nato, já tá manifestado inconscientemente. Eu não preciso fazer esforço para saber o certo, para fazer o certo. Eu não preciso refletir muito para tomar a decisão correta, para fazer do jeito certo, para mudar as coisas na minha vida. Eu não preciso pensar muito, já está no automático. Essa pessoa é aquela pessoa que já incorporou o processo dela de mudança. Isso já não é mais um sacrifício. Ela sabe que aquilo ali é o único caminho para ela chegar no objetivo que ela quer. E aí ela agarra todas as oportunidades, tudo que ela tem, o método, a técnica, a direção, o mentor, o professor, a pessoa que já venceu, que já superou, que já trilhou aquele caminho. Então ela segue. Ela segue com conhecimento, ela segue com estratégia, ela segue com inteligência emocional, ela segue com gana, com vontade, com determinação, com disciplina. Essas pessoas geralmente são aquelas de grande poder mental que chegam em grandes patamares da vida, que criam grandes mudanças na sua vida. Geralmente são os grandes atletas que já conseguiram, né, chegar no pódio. Geralmente são grandes empresários que vieram de baixo e que se esforçaram muito, que quebraram algumas vezes, que erraram muito, mas que encontraram o caminho certo e quando encontraram,
foram e não tem mais como dar errado porque ele já tomou propriedade daquilo. Sabe aquela coisa, dirigir? Quando a gente aprende a dirigir, a gente não esquece mais, já é automático, a gente passa a marcha, a gente não precisa olhar, é automático, a gente entra no carro, a gente não pensa no que a gente tem que fazer. A atenção tá toda na frente, por quê? Porque a gente precisa da atenção de quem vem, de quem tá à nossa volta, para não bater com o carro. Mas o saber dirigir está ali no automático. A mesma coisa é andar de bicicleta. Quem aprende uma vez não esquece mais. Não tem como, né? A pessoa sobe na bicicleta, vai dar uma bambalhada, mas pega o embalo e vai, porque ela aprendeu uma vez e não esquece mais. Tá no automático, tá no inconsciente. Aquela pessoa que estuda muito, que ela já pegou o ritmo do estudo, pegou a estratégia de estudo, pegou toda a artimanha, os macetes e trilha aquele caminho, aquele plano de estudo para passar na prova e passa. Sabe? Mas tudo isso tem que ter esforço. E é aí que eu quero chegar. É o ponto-chave. Por quê? As pessoas, elas estão muito acomodadas, né? As pessoas, elas querem um milagre. As pessoas, elas vieram de uma tradição muito antiga de reza, reza, reza que o milagre vem. Não. O milagre, ele existe a partir da obra, do esforço que você faz. Jesus já disse, né? Não existe fé sem obras. Né? De nada adianta você ter fé se você não pratica, se você não vai para ação, se você não muda as coisas por movimento. Todo salto na vida precisa ter um esforço proporcional. Toda mudança na vida precisa ter um caminho para a mudança. A mudança não acontece assim. Existe a sorte? Existe. Mas eu digo, como terapeuta vibracional, que a sorte é campo eletromagnético. Você criou o magnetismo da sorte. Você criou o quê? Lei da atração. A sua mente está condicionada, está programada para atrair coisas boas. Então, obviamente, coisas boas vão acontecer. Isso é sorte. Mas tudo depende do teu campo mental que cria campo eletromagnético para atrair as coisas que você quer, para que a mudança aconteça. A partir da sua mente, do controle mental e do treino, você também pratica, cria um esforço, cria um hábito, cria um método diário, com disciplina e determinação para a mudança. Toda pessoa precisa de direção, precisa de prática, precisa de método, de esforço estratégico para alcançar um objetivo, para ter a mudança que ela deseja na vida dela. Todas as pessoas que tiveram sucesso na vida passaram por um plano estratégico. Erraram muito e criaram um plano estratégico com técnica, método, treino, prática, esforço, disciplina e determinação para conseguir chegar aonde desejou. Eu mesma cheguei aqui como terapeuta porque eu precisei ser um dia uma cliente com sofrimento, cheia de padrões mentais negativos, repetitivos, com carência, dependência emocional, picos de ansiedade, picos de depressão. Eu precisei experienciar a mudança para que hoje eu tivesse a propriedade de estar aqui de frente a você falando do que eu entendo, do que eu passei. E isso me faz ser uma professora do assunto. Isso me faz ter propriedade para te dizer: tem um caminho, tem um método, tem uma prática. Precisa de esforço, precisa de disciplina, precisa de determinação. Primeira coisa que você precisa, você que está me ouvindo, que vai ouvir essa live, você precisa ter claro na sua cabeça qual é o seu objetivo de vida, o que você mais quer hoje.
o que é realmente importante para fazer a mudança que você tanto deseja. A segunda coisa, você precisa encontrar uma pessoa que já alcançou aquilo que você tanto deseja. E que pode te ensinar. E que pode mostrar o caminho das pedras. Essa pessoa, ela precisa ser um mentor. Ela precisa dar a direção. Ela precisa ter uma técnica, um método. Ela precisa te mostrar o caminho. Porque para tudo existe um caminho, um plano, uma estratégia. A terceira coisa é você seguir o plano, a direção, a técnica e ter o esforço necessário, a disciplina, a determinação para que as coisas realmente comecem a mudar na sua vida. E essas coisas, elas não se compram, né? Não se conseguem emprestado. Disciplina, determinação, esforço é algo que você busca de dentro. Mesmo que você vá fazer terapia, né? Você está com um grande problema, você já percebeu que você tem um transtorno, você tem um padrão mental negativo, você está vivendo vários desequilíbrios emocionais, tá difícil pra caramba, e você procura um terapeuta, um profissional para te ajudar. Esse cara, essa pessoa, se ele é um bom terapeuta, se ele é um bom profissional, ele vai te dar uma prática. Ele vai aplicar uma técnica com você, que ele aprendeu, uma técnica terapêutica, e ele vai te dar uma prática, um exercício de casa, para que o tratamento tenha continuidade no seu dia a dia. Senão, não existe mudança. Aquela terapia que acontece a cada uma semana ou a cada mês, onde a pessoa vai lá, fala, e volta para casa da mesma forma, ou apenas aliviada, não surte efeito. Só surte o efeito de alívio. Ah, eu desabafei, hoje eu fui no terapeuta, eu desabafei. Procura um amigo que possa te ouvir. É melhor do que gastar dinheiro com terapia. Eu te falo isso porque eu já vi muitas pessoas que eu já atendi, algumas clientes, e já vi muitas pessoas no meu convívio mesmo, que eu conheci, que mostraram claramente na atitude, na postura delas, que elas queriam um milagre. Elas não queriam fazer esforço. E milagres não acontecem sem esforço. Pessoas que entendem, né, na sua cabeça, que acham que o resultado de uma terapia depende apenas, exclusivamente, do atendimento do terapeuta, elas desistem, porque elas estão colocando toda a responsabilidade do resultado nas mãos do terapeuta. Sendo que toda terapia ela é baseada 50% do terapeuta, 50% do consultante. Se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer de diferente. Apenas um alívio momentâneo. Daquele momento ali onde você abriu seu coração, onde você colocou né, sua dor, onde você recebeu um direcionamento, mas que você voltou para casa e não praticou. E não fez nada para mudar. E não teve esforço. Então, você pode até dizer para mim, Aline, eu tô no nível mental da incompetência consciente. Eu faço terapia, eu sei que eu erro pra caramba, eu percebo o meu erro, mas eu tô sempre ali repetindo o erro. Porque eu não tenho esforço suficiente. Opa! Muito bem, você assumiu a sua responsabilidade. Quer ir pro próximo nível mental? O nível da competência consciente. Eu começo a acertar a partir do momento que eu vigio a minha mente, vigio os meus sentimentos. Aí entra o vigiai e orai, que o nosso mestre sempre falou. E eu me esforço diariamente em uma prática, em um método que vai me levar à competência daquilo que eu tanto quero, que é o controle sobre mim mesmo, é o poder pessoal, é a propriedade de mudar a minha vida a partir do meu esforço.
Então, entenda que resultados diferentes, eles dependem, eles exigem posturas diferentes, método, prática, esforços diferentes. Se você está agindo sempre da mesma forma e está fazendo sempre igual, tá aí o erro. Você precisa fazer diferente. Você precisa ter uma postura diferente, uma prática diferente, um hábito diferente. Você precisa ter um esforço. Eu gosto muito de citar o Mestre Jesus, né? Porque eu sou terapeuta holística, então eu ensino a espiritualidade sem vínculo religioso. Né? E Jesus foi o grande mestre da humanidade. E tudo que ele trouxe, né, como ensinamento é para ser colocado na vida. E ele veio e ele deixou o seu recado, né? E se a gente observar, tem uma passagem que ele fala que o Espírito Consolador viria, né? Então pensa, reflete sobre isso. Quem é o Espírito Consolador? Sem vínculo religioso, tá, gente? Vamos pensar aqui na sua espiritualidade. Eu falo aqui de espiritualidade. Espiritualidade não precisa de religião. Espiritualidade é a sua condição de ser espiritual, de ter a consciência de que você é espírito, de que você é muito além desse corpo material aqui. E que existe uma força maior que comanda tudo. E que é essa força que você precisa captar. É essa força que você precisa ativar dentro de você. É essa ligação direta com o Criador. Com o plano maior. Com o ser de luz, com o ser divino, com Deus, seja quem for que você queira chamar. Então pensa, reflete sobre esse Espírito Consolador. Ele já veio. Se você parar para pensar e refletir, esse Espírito Consolador é a sua partícula divina. A sua partícula divina, essa partícula divina que está dentro de cada um de nós, é o nosso sensor espiritual, é o nosso sensor divino que nos mostra, que nos alerta da capacidade, do poder pessoal, do poder interior que nós temos de fazer a cada dia uma mudança para que a gente se torne melhor. Então, esse Espírito Consolador, ele é todo o poder de desenvolvimento que a gente manifesta dentro de nós. Quando a gente tem esse esforço diário, quando a gente tem essa competência, essa propriedade de fazer diferente, de buscar o diferente, de buscar, através do esforço, a mudança que precisa. Aí está o consolo, né? O Espírito Consolador. Quando eu vejo o resultado do meu esforço, eu me sinto o quê? Consolada. Opa, cheguei no pódio. Fiz todo esse esforço, fiz toda essa caminhada e valeu muito a pena. Porque agora eu tenho competência, agora eu tenho propriedade sobre a minha vida, sobre a mudança da minha vida. E aí você se sente o quê? Poderosa, capaz. E é aí que eu quero que você chegue. Como eu cheguei, como várias pessoas que fizeram o seu esforço para alcançar o seu objetivo, a sua mudança, chegaram. A partir de hoje, começa a chamada do meu novo clube 7 de meditação terapêutica guiada. Constelando o seu sistema familiar. Eu sou consteladora familiar. Não sei se vocês conhecem esse método terapêutico. É um método muito utilizado em vários tipos de terapia, por coachings e vários profissionais, porque ela é um método que pode ser utilizado em diferentes áreas, porque trabalha a ordem de um sistema. E eu trabalho com direcionamento para a constelação do sistema familiar. E através desse método, que foi criado por Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão, através desse método que eu aprendi, eu criei um plano, uma estratégia, uma prática, onde eu te guio, através da meditação terapêutica, a autoconstelação das suas relações familiares.
Gente, eu quero desejar muita luz no caminho de vocês e muita força, esforço, disciplina, determinação para a mudança que você precisa. Vamos juntas? Se você quer ajuda, procure a terapia, né? Fala aqui comigo. Se você quer um acompanhamento terapêutico, se você quer participar e conhecer o método que eu criei de meditação terapêutica, de trabalhar a quebra de padrões negativos mentais através da prática da meditação guiada, todos os dias, participa aqui comigo dos meus rios diários, das minhas lives e não deixa de se inscrever no próximo clube. Cada clube é um método diferente de quebra de padrões mentais negativos e esses padrões são os bloqueios que a gente cria na nossa vida e fazem com que a gente fique limitado a um padrão de sofrimento, a um padrão mental e emocional de medo, culpa, dependência emocional, escassez e vários outros, onde a gente estabelece mesmo que inconsciente, uma repetição de experiências ruins. E é isso que eu quero te ajudar, a quebrar esse padrão através do controle da mente, através da prática da meditação terapêutica diária. É muito simples, é um método prazeroso, é um método que cria prática, que cria hábito e que precisa de esforço, disciplina, determinação. E que daqui a pouco vira o quê? Competência inconsciente, que eu falei aqui, que é aquela competência onde já está no sangue. Você medita sem sentir. Você medita, você fecha os seus olhos e já incorpora o estado meditativo e vira um prazer, um hábito você meditar. E através desse hábito você cria uma mudança de padrão vibratório mental, padrão vibratório de campo eletromagnético e você vai gerando várias mudanças em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque é através da mente que a gente tem o comando, a competência, a propriedade da nossa vida e das soluções que a gente precisa para todos os problemas. Porque os problemas foram gerados de alguma forma por nós mesmos. Então, se a gente gerou o problema, a gente também pode gerar a solução. Quero te convidar, tá feito o convite e vem comigo. Gente, um beijo grande, muita luz e vamos lá, porque a mudança se faz com esforço. Um beijo grande.